Pteridófitas Ah, Pteridófitas e e briófitas. briófitas, dois grupos. São dois grupos simples. Quase não tem organização, né? Dependem da água para reproduzir. São grupos bem simples. Agora nós vamos passar para os dois maiores grupos de vegetais. Gimnospermas. O que significa isso? Gimno significa nu. Ó, nu. Nu de nudez, tá? Esperma significa semente. Então, o que é uma gimnosperma? É uma planta que tem semente nua. Por que semente nua? Semente que não fica dentro do fruto. Aqui já tem todas as estruturas: raiz, caule, folha, flor e semente completos. Aqui falta apenas o fruto, tá? Então, por isso que fala que a semente é nua, ela fica desprotegida, ela não fica dentro do fruto. Igual você pica uma laranja, tem semente. Você pica uma manga, tem semente. Um abacate, tem semente. A melancia tem semente. Mas na gimnosperma tem a semente, mas não está dentro do fruto, ela está fora do fruto, tá? Ó, geralmente são plantas de grande porte, viu? Geralmente são plantas de grande porte. Como exemplo de gimnospermas, nós temos pinheiro, araucária, a sica, a sequoia. E eu tenho certeza que vocês já viram alguma dessa aqui. Pinheiros, que todo mundo já viu. Sica, esse pinheirinho de jardim que a gente tem em casa. A araucária, ela é muito comum lá no sul do Brasil. Paraná, descendo ali, Paraná, Santa Catarina, é muito comum você ver araucária. Sequoia não tem no Brasil. Se eu não estou enganada, acho que tem apenas 4 espécies de sequoias no mundo que está, né? Acho que nos Estados Unidos, Canadá, por ali, tá? Então não tem no Brasil. As sequoias é a árvore mais antiga e mais alta do planeta Terra. Ela é aquela árvore monstruosa, aquela coisa assim, a perder de vista, monstruosa. Considera os maiores seres vivos existentes, alguns pesquisadores, tá? No Brasil, as gimnospermas mais conhecidas são as araucárias, grifa aí, os pinheiros do Paraná, pois são plantas nativas da região sul do país, constituindo as matas da araucária. Grifo que eu estou grifando aqui, você grifa aí também, tá? Pega seu marca-texto, sua caneta, grifa aí. Então, isso aqui é tipo de gimnosperma. Ó, aqui eu tenho um tipo, né, o pinheiro. Aqui eu tenho a araucária. Aqui eu tenho a sica, que é esse pinheirinho de jardim, tá? Então, e tudo isso aqui é raiz, caule, folha completa, tá? E não... Bom dia. Bom dia, Clarice. Vocês estão apresentando trabalho? Não, eu estava passando uma atividade para eles, mas pode falar. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Tudo. Quanto tempo, né? Não nos vemos. Deixa eu ir passando aqui pelas câmeras para ver vocês. Que coisa boa. Vou vendo os meninos. As meninas. Que coisa boa, todos com a câmera ligada, né? Isso é muito importante. Então, pessoal, falando nessa questão de câmera ligada, né, de participação, é muito importante para as nossas aulas online funcionarem bem. Nós estamos percebendo que, às vezes, vocês estão ficando mais quietos, menos participativos. Isso não é bom. A gente sabe que a aula, para ela ser interessante,
para vocês terem realmente um aprendizado, precisa de ter interação, né? O professor precisa perguntar, vocês responderem, vocês fazerem perguntas, fazerem comentários, fazerem leituras. Isso é uma aula produtiva, uma aula boa. E às vezes os professores não estão notando essa resposta de vocês. Então, vocês são uma turma boa, né? Então, vamos melhorar essa questão da participação, vamos ligar as câmeras, usar o áudio, participar efetivamente, para que as nossas aulas sejam produtivas. Eu disse a vocês no primeiro dia de aula e vou repetir. Vocês são privilegiados por estarem tendo essas aulas online nesse momento. A maioria dos estudantes do nosso país não estão tendo aulas, né? Muitos, às vezes, só pegam atividades na escola para fazer, quando pegam, e a gente sabe que o prejuízo vai ser lá na frente, né? Quando eles chegarem na fase de fazer Enem, de fazer vestibular, aí sim nós vamos ver os prejuízos dessa fase. E vocês estão sendo privilegiados por terem as aulas nesse momento. Nós queríamos estar na escola? Queríamos. A gente está com saudade da escola, está com saudade da sala de aula, da nossa rotina, do nosso convívio, mas nós estamos vencendo esse momento. É importante a gente, né, reforçar isso. A vacinação está avançando, eu acredito que em breve eles vão liberar para a gente voltar aos pouquinhos, com segurança, as nossas aulas. Então, até lá, vamos aproveitar o que nós temos, que são as nossas aulas online. Tá? Os professores estão se dedicando, preparando aulas diferenciadas para vocês, fazendo de tudo para que seja realmente um momento muito importante. E a gente precisa que vocês correspondam. Questão dos deveres, muitos alunos deixando de fazer dever. Gente, o dever de casa tem uma importância imensa. Não tem que fazer dever só porque vale ponto, né? Vocês têm aí 2,5 pontos de dever a cada bimestre. Vocês já começam o bimestre com 2,5 pontos, nota máxima. Vocês vão perdendo à medida que vocês não fazem os deveres, podendo até zerar essa nota. Mas a gente tem que fazer dever não é só porque vale ponto, é porque o dever é muito importante para o aprendizado. Às vezes vocês estão aqui na aula de ciências da professora Irani. Vocês falam, nossa, acabou a aula, que legal, compreendi tudo. Quando vocês vão fazer o dever, começa a aparecer uma dúvida ou outra. Às vezes um exercício que você não consegue fazer. Aí você vai tirar a dúvida com a professora na próxima aula. Isso aí você está consolidando a sua aprendizagem. É por isso que é importante o dever. A gente aprende muito fazendo, muito praticando. E o dever é essa prática, né? Tão importante. Então, vamos fazer os deveres. O envio é pelo meu Bernoulli, tá bom? Aqueles alunos que tiverem alguma dificuldade, eu conversei hoje com a Adeline, ela está à disposição. Falei com ela, falei, Adeline, se for preciso, faz uma chamada de vídeo, igual ela já fez com muitos alunos, para a gente poder ajudar, para resolver qualquer problema que vocês tiverem. A professora Marcela também está em todos os grupos, pode ajudar vocês com relação ao meu Bernoulli, só que talvez ela está dando aula, então a Adeline pode estar mais disponível do que ela. Tá, gente? Então, por favor, vamos organizar essa questão dos deveres. Na semana que vem, começam as provas bimestrais. Nosso bimestre encerra no final do mês. Então, o primeiro bimestre encerra no final de abril. Então, na semana que vem, nós começamos as provas. Hoje, no final da aula, já vou mandar o calendário de provas para vocês. E é muito importante que vocês estudem com antecedência. Estudem todos os dias, né? Hoje à tarde, pega os conteúdos que vocês tiveram hoje, releiam no livro aquelas páginas que o professor trabalhou, façam resumos, esquemas, façam atividades. Quando chegar no dia da prova, vocês já vão ter estudado. Aí vai ser só rever o conteúdo. É assim que a gente aprende. Se a gente estuda de última hora, só na véspera da prova, a gente não fixa o conteúdo. Você vai saber o conteúdo ali para fazer a prova,
mas na semana que vem você já não vai lembrar. E não é isso que a gente quer, né? Esse conteúdo que vocês estão vendo agora, vocês talvez vão revê-lo mais na frente. O material do Bernoulli trabalha dessa forma, né? O que a gente fala de espiral, vocês vão revendo ali os conteúdos. Então é importante levar a sério, fazer as anotações no caderno, no livro, para que vocês, quando chegarem lá na frente, tenham esse aprendizado bem consolidado. Esse último Enem caiu uma questão de matemática que os alunos aprendem no 8º ano. Eles fizeram a revisão desse conteúdo lá na frente? Fizeram. Mas a base mesmo veio no 8º ano. Então, é aí a importância da gente estudar realmente todos os dias, ter uma rotina, um horário de estudos. Tá certo? Os jogos interclasses, né? Nós recebemos as inscrições de vocês, ficamos muito felizes porque tivemos muitas inscrições. Nós estamos organizando agora, escrevendo as regras de cada jogo, definindo quem vai jogar com quem, definindo todas as datas. Em breve a gente passa para vocês para a gente já começar a competição. Os jogos vão acontecer nas aulas de educação física e se a gente tiver alguma aula ao sábado, um horário ou outro, também a gente vai ter competições. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer me fazer alguma pergunta? O Paulo perguntou que dia que começa. Então, Paulo, a gente está terminando de organizar e assim que tiver tudo pronto, a gente já pode começar, tá? Como foram muitas inscrições, exige um pouquinho mais da gente, porque, por exemplo, às vezes a pessoa vai jogar 3 jogos. Então, essas partidas não podem coincidir, né? Então, a gente tem que montar tudo direitinho para ficar bem organizado. Assim que estiver pronto, a gente começa. Mais alguém quer me perguntar? Pode ligar o microfone, perguntar. Aproveita, gente, que a Clarice está aí, está dando oportunidade de vocês perguntar, se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Algum comentário? Eu não vou escutar, pode falar. Nada? Estão todos tão caladinhos? Quer falar, Amanda? Não. Não? Ninguém? Não. Amanhã temos um feriado, né? Mais um dia para a gente descansar. E quinta e sexta, aula normal. Tá bom, gente? Então, ninguém tem dúvidas? Não? Então, tá bom. Então, vou deixar vocês continuarem a aula. Foi muito bom rever vocês, tá, gente? Um abraço. Obrigada, professora. Obrigada, Clarice. Tchau. Tchau. Pessoal, então vamos dando continuidade, né? Que a nossa prova é terça-feira. Voltando aqui, então. Todo grupo das gimnospermas significa plantas que não têm fruto, que as sementes estão expostas, mas todas as partes delas são completas, tá? Continuando, então, vamos lá. Olha, como todas as plantas, as gimnospermas possuem clorofila, são autótrofas. O que significa ser autótrofo? O que significa isso aqui? Que produz seu próprio alimento. Por meio da fotossíntese, produz seu próprio alimento rico em açúcar, tá? Esse grupo aqui, ó, agora grifei que é importante. Esse grupo de plantas vive preferencialmente em países de clima frio e muitas delas perdem suas folhas na época mais rigorosa do inverno, como estratégia de sobrevivência. Então, esse grupo de planta é característico de climas mais frios. Nós não vamos encontrar isso aí lá no sertão nordestino, tá? Sudeste ainda tem um pouco, e você desce para o sul, você encontra muito, porque é um clima frio. E fora do Brasil,
no hemisfério norte, né, nós temos também vários grupos de gimnospermas. Perder as folhas no outono e no inverno é uma estratégia de sobrevivência. Quem é que vai me falar por que é uma estratégia de sobrevivência quando as folhas caem agora no outono e inverno? Por quê? É o que caracteriza a estação outono. As folhas caem. Alguém sabe por quê? As folhas é a estrutura da planta responsável por fazer fotossíntese, mas também por fazer a respiração e a transpiração. Na época do inverno e outono, a quantidade de água disponível no solo para a planta diminui. Em países mais frios, nem tem, porque a água está congelada. Nem tem água para poder pegar. Então, as folhas, a queda das folhas da planta é uma estratégia porque a planta não tem que preocupar com transpirar, com perder água, né? Ela não vai preocupar com perder água e ela vai reservar o alimento que ela produziu no tempo normal. Então, por isso que perde as folhas, para evitar a transpiração, que a planta desidrate ainda mais. Por isso que muitas plantas não suportam o inverno rigoroso, porque já passou pelo outono que diminuiu a água. Aí vem o inverno que diminui a fotossíntese, porque tem pouco sol. A planta vai vivendo com reserva, com reserva. Chega um ponto que a reserva dela acaba e ela morre, tá? Ela não suporta. Ó, perder as folhas é vantajoso para as gimnospermas, porque permite conservar a água, uma vez que as folhas têm maior superfície e perde bastante água por evaporação. E aí, sem folhas, a planta vai perder pouca água, né? E ela vai poder economizar. Além disso, nos países frios, o solo está congelado, o que impede a planta de absorver água por meio das raízes. Então, se ela continuar perdendo, ela vai desidratar, porque não tem onde ela buscar depois, tá? Por isso que as folhas caem, por isso que as plantas perdem as folhas. Agora, olha que interessante. Algumas gimnospermas de clima frio têm folhas pequenas em forma de agulha. Por exemplo, o pinheiro. Ó, as folhas aqui parecem agulhinhas, espinhos. Por que você acha que é desse jeito, hein? Por que não pode ser uma folha aberta, larga? Ela é compridinha em forma de espinhozinho. Quem quer comentar? Será por quê? Também é uma estratégia para evitar a transpiração excessiva. Quanto mais aberta for a folha, mais transpira, mais água ela perde. Como a folha em forma de um espinho, então também evita a transpiração, tá? Depois vocês veem isso aqui, ó, viu? Pega seu celular e vê esse QR Code aqui. Agora vamos ver as características dessas plantas gerais. Independência da água para reproduzir. A partir de agora, a planta não precisa mais de água para conduzir os gametas, porque agora elas têm grãos de pólen. E o grão de pólen é que vai levar o gameta de uma planta para outra, tá? Eu não sei se vocês já viram a flor do pinheiro, que o povo chama de pinha. Depois, na outra aula, a gente vai ver. A pinha é a flor do pinheiro. Então, ali tem o grão de pólen, mas não tem o fruto, tá? Então, olha, as gimnospermas não dependem da água para reproduzir, diferente das pteridófitas e briófitas. Elas necessitam de água para sobreviver, para fazer fotossíntese, lógico, tá? Por meio de suas raízes, absorve a água do solo. Ok. Como são independentes do meio aquoso para transportar os seus gametas, é possível encontrá-las em locais distantes de lago ou rio. Então, agora essas plantas
não precisam mais ficar perto de lagos, de rios. Então, elas podem ficar totalmente isoladas, né? Porque elas precisam da água apenas para fotossíntese. Isto, Rafael. Muito bem, o Rafael mostrando para nós a pinha, ó. Isso aí é a flor do pinheiro, só que ela tá seca. Espera aí, Rafael, deixa aí um pouquinho. Observe aqui, ó, que ela está aberta assim, ó. Aqui dentro tá as sementes. O vento bate, a semente vai embora, tá? Então ela vai abrindo, ela vai ficando velha, ó, e ela vai abrindo, parecendo umas folhas de madeira. É uma flor feia, né, gente? Quando eu falo questão de flor, é uma flor feia, não é colorida nem nada. Mas é o primeiro grupo de planta que aprendeu a fazer flor. Tudo que a gente faz primeiro, a gente faz mal feito. Depois a gente vai aprendendo a fazer. Então, por isso que, como é o primeiro grupo que aprendeu a fazer flor, a pinha dela, né, é uma flor feia, não tem cheiro, não tem cor, não atrai os insetos polinizadores. Quem vai levar o grão de pólen é o vento que bate nela e leva, tá? Não é bichinho que vai pousar ali e carregar. E depois que fecunda, a semente fica dentro dela ali. A hora que ela faz assim, o vento bate e a semente vai embora. A semente dela parece que tem uma asinha, que é leve, que torna fácil de ser transportada, tá certo? Muita gente come o pinhão. Pinhão é a semente, viu? Não é o fruto. Tem alguém aí que gosta de comer o pinhão? Alguma família que tem o hábito de comer pinhão? Isso é comida mais lá do Paraná, do sul, né? Eu nunca comi, mas diz que tem gosto de milho, milho cozido, tá? Muita gente come o pinhão. Alguma dúvida nisso aqui? Então, a partir de agora, não precisa da água para reproduzir mais, só para fazer fotossíntese. Reprodução agora fica a cargo do vento que leva o grão de pólen, tá? Para outras plantas. Página 62. Presença de vasos condutores. Briófita já tem presença de vaso condutor. Então, não precisa preocupar. A partir de agora, tudo tem. Tanto é que a sequoia pode ter 100 metros de altura, né? Com vaso condutor. Ó, as gimnospermas, como as pteridófitas, vai grifando o que eu estou grifando aqui. Possuem vasos condutores de seiva. Por isso são chamadas de plantas vasculares, tá? Possuem vaso condutor de seiva, por isso é chamado vascular. Esses vasos vai conduzir a seiva rica em açúcar, que vai então das folhas para as outras partes da planta. E a rica em água e sais minerais, que vai da raiz até as folhas. Então eu tenho dois tipos de seiva. A seiva que sai da raiz e vai até a folha, e a seiva que sai da folha e volta para a raiz. A presença dos vasos condutores possibilitou às plantas um maior crescimento em relação àquelas que não têm, tá? Presença de órgãos. Falei para vocês, qual é o único órgão que as gimnospermas não têm? Quem vai contar? Fruto? Fruto. A única coisa que ela não tem. Paulo, isso aí é sequoia? É. Ali, a Paula conseguiu a imagem da sequoia. Olha a imagenzinha do homem aqui tentando abraçar a bichinha. É igual a formiguinha no pé da árvore, né? É uma árvore, assim, parece que é no Canadá. Tem um lugar lá que tem uma sequoia desta, que ela foi quebrando, eles fizeram um túnel dentro dela. Então, passa carro dentro da sequoia. Construíram um túnel dentro dela, porque não consegue arrancar. Se eu for arrancar uma árvore dessa no chão, eu vou fazer uma cratera de um vulcão no chão. Imagina o tamanho da raiz disso. A raiz é proporcional ao tamanho da árvore. Porque senão a raiz é para segurar a árvore no solo. Se for uma raiz pequena ou fina, a árvore cai, tomba. Então, a raiz disso aqui é imensa, imensa. Eu acho que é no Canadá mesmo que tem uma árvore desta, bem antiga, que ela começou a corroer e eles fizeram um túnel, então passa de carro dentro da sequoia, né?
de tão grande que é. É imensa essa árvore, imensa, gente. E ela está em extinção. Aí tem gente que fala assim, ó, por que não faz? Vai fazendo uns buracos assim, ó, tá vendo? Passa dentro dela, ó. Tem gente que fala assim, por que não faz muda de sequoia? Planta sequoia. Gente, uma sequoia gasta em torno de 60 anos para começar a produzir flores, frutos, para poder reproduzir normalmente. Olha se compensa ficar multiplicando isso, até porque é uma árvore muito grande, muito espaçosa, ela ocupa muito espaço, suga muito do solo, né? Então, assim, para a vida que nós levamos hoje, ela não é conveniente, tá? Não é conveniente. Valeu, Paulo. Presença de órgãos, então, possui raiz, que tem a função de absorver água e minerais do solo, caule, que dá sustentação, folhas, responsável pela fotossíntese, transpiração, e vasos condutores. Então, a gimnosperma tem isso aí. Ainda tem a semente e o estróbilo. O estróbilo é a flor que nós chamamos de pinha. Aqui nós temos ela verdinha, ó. O que o Rafael mostrou para nós, ela estava seca, já velha, tá? E dentro dela eu tenho a semente, que é o pinhão, certo? Que o pessoal come, né? A semente. Que são outras estruturas responsáveis pela reprodução da planta, a pinha. Depois ele vai estudar detalhado. Isso aqui é uma araucária. Por que eu sei que é uma araucária? Ela tem um caule comprido, alto. Lá em cima abre, os galhos fazem assim, ó, né? E abre umas folhas. Isso aqui é uma araucária. Aí tem gente que pode pensar assim, Irani, mas lá na fazenda tem uma árvore desta. Ok. Às vezes aqui na nossa região pode ter, mas não é o lugar delas. O lugar delas é no sul do Brasil, né? Saindo de São Paulo, descendo para o Paraná fora. Lá é a região delas. Região mais fria, onde elas são nativas lá. Mas nada impeça que eu plante uma dessa na fazenda, no sítio, né? Lá no rancho. Talvez ela não vai florescer, não vai desenvolver como lá, mas tudo bem, pode ter sim, tá? Pode ter. Então, olha, raiz completa, caule completo, folhas, flor, embora estranha, não tem cor, não tem perfume, mas tem a semente, que é o pinhão. Presença de sementes, as gimnospermas e angiospermas são chamadas de espermatófitas. Espermo, semente, fitos, planta. Ou seja, planta que tem semente, tá? São as mais complexas. A presença de semente é considerada uma grande vantagem evolutiva, porque o embrião encontra dentro dessa estrutura e pode espalhar para outros locais. Lá no Paraná tem a gralha azul, que é uma ave. Essa ave, ela gosta de comer a semente do pinhão. Aí ela vai lá na planta, bica lá e pega a semente. Muitas vezes ela come. Muitas das vezes ela enterra essa semente para ela comer depois. Só que, tadinha, ela não sabe onde ela enterrou. E aí o que acontece? Ela enterra a semente, ela acaba plantando a árvore, porque ali nasce uma nova árvore naquele local que ela enterrou a semente, no intuito de esconder para ela comer mais tarde. Só que ela não sabe onde ela enterrou a semente para ela comer, a semente fica ali e desenvolve. Lá no sul do Brasil, eles têm até uma lenda com essa gralha azul, e eles falam que a gralha azul planta a gimnosperma. Não é que ela planta, ela deixa a semente cair do biquinho, ou ela enterra ali, né? E depois ali nasce uma nova planta. Então, ela é dispersora dos pinheiros, das araucárias, tá? Porque ela carrega semente para todos os lados. Então, a semente é uma vantagem evolutiva. Dentro dela eu tenho o embrião pronto para nascer, tá? E outra vantagem, quando ela espalha essa semente, é vantagem que a planta cresça longe da planta mãe. Alguém sabe contar por quê? Por que é vantagem eu pegar a semente e plantar
longe da planta mãe. Qual que é a vantagem disso? Deixa eu tentar ajudar vocês. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, vai lá na fazenda, tem um pé de manga. Vocês já viram que as mangas caem no chão, depois começa a brotar um tanto de pezinho de manga lá debaixo do pé de manga mãe. Alguém já viu isso? Fale para mim se alguém já viu. Não, gente, ninguém nunca viu um pé de manga. Quando você tiver oportunidade, dê uma olhada. Debaixo do pé de manga, como a manga cai, igual lá na fazenda, não tem muita gente para colher todas as mangas, a manga amadurece e cai no chão e apodrece. E ali vai ficar a semente dela vai brotar outro pé de manga. Mas se você observar, você pode ver, eu tenho um pé de manga aqui, vamos supor que eu tenho 8 pezinhos de manga que brotou e está nascendo. Não vai crescer um. Por quê? A planta mãe faz sombra, a planta mãe suga os nutrientes do solo e não deixa nada para a planta filha. Por isso que não é vantagem eu fazer plantação desse grupo de vegetal pertinho um do outro. Quanto mais para longe eu mandar, mais chance de desenvolver uma nova planta. Porque ela não tem que conquistar o ambiente, ela não tem que conquistar a água, a sombra, né? Então, é vantagem, tá? Quando essa gralha azul bica aqui, carrega essa semente e ela voa e deixa a semente aqui, é vantagem. A semente não vai crescer aqui perto da planta mãe. Mas se ela deixar a semente cair aqui, a hora que essa planta começa a crescer, ela vai esbarrar com a planta mãe, com a sombra dela, com a disputa dos nutrientes. Isso aqui acaba morrendo, tá? Acaba morrendo. Ó, competindo os fatores ambientais importantes, luz, nutrientes da água e do sol, tá? A semente ajuda a proteger o embrião do frio, do calor, da desidratação, da ação de parasitas. Então, tem muito mais chance de viver quando eu planto uma semente, ok? As sementes das gimnospermas são genericamente chamadas de pinhão, tá? É a semente dela. Tem uma casca bem grossa, para depois lá dentro ter o embrião. A maioria das sementes é comestível, tá? Pode comer até cru. Outras pessoas cozinham, mas eu tenho que retirar a casca. Terminando, a ausência de flores e frutos, né? Eu tenho essa flor feia, que é chamada de estróbilo, tá? Mas eles nem consideram flor propriamente dita. Ó, embora as gimnospermas não apresentam flores típicas com cores, odores, néctar, ela possui estrutura chamada estróbilos ou cone. Aqui eu tenho o masculino e aquele arredondinho chatinho é o feminino, que o Rafael mostrou para nós, tá? Então, esse aqui produz o grão de pólen, masculino. O outro vai produzir o óvulo, feminino. Os estróbilos podem ser masculinos ou femininos, depende do tipo de gameta, tá? Que ele vai produzir. O gameta masculino origina o grão de pólen, que encontra o gameta feminino. As gimnospermas não apresentam frutos. A semente é lançada diretamente no solo, podendo ser dispersada também pelo vento. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá. Vou dar uns minutinhos para você fazer essa questão 21 aqui agora. 5 minutinhos para você fazer aí no livro mesmo, tá? Você pode escrever P de presente, A de ausente. Enquanto isso, eu vou pegar mais água para mim, tá? 5 minutinhos.
os encanamentos do encontro do banheiro que está em cima. Então, vai passar dentro de todo. Por isso que você tem que baixar o teto para esconder esse encanamento. Se quiser ir lá, conferir as medidas de largura, por exemplo, a altura não vai ter jeito de conferir. Mas se quiser conferir de largura, se você vai entender, né? Sem deixar a altura, tudo bem, tudo ok. Mas vai ter que baixar o teto para poder passar os encanamentos do banheiro por baixo. Pessoal, pronto? Vamos lá, então? Isso aqui é questão rapidinho. Eu vou perguntando, hein? Atenção. Vou perguntar, fique atento e você me responde, tá? Esta primeira aqui, nós vamos colocar aqui, então, ausente ou presente em questão de características, certinho? Então, vamos lá. Caio, cadê você? Responde essa aqui para nós, ó. Reprodução que independe da água. O que independe? Não precisa da água para reproduzir, tá? Então, vamos lá. Caio, o que você colocou aqui em Pteridófita e Gimnosperma? Cadê o Caio? Gente, vamos lá. Caio, o que você fez? Você não fez, não? Independe da água para reproduzir. Só ver se o Caio tá aí. Caio, você não conseguiu fazer? Quem que vai responder essa para nós? Independe da água para reproduzir. Eu posso. Então, faça essa para nós, então. As pteridófitas ausente e as gimnospermas presente. Ó, não, pera lá. Independe, que não depende da água. As pteridófitas ausente, não depende da água. E as gimnospermas também não depende da água para reproduzir. Tá? Então, os dois aqui vai ser ausente. Porque olha o que ele coloca aí. Peraí. Não, as gimnospermas presente. Professora, porque é errado. independente. Independe. Aí. Isso. As gimnospermas é presente. Independe. E as pteridófitas precisa. E aqui não precisa. Tá? Então, é assim. Entenderam ou ficou confuso? Entendi, o meu estava assim. Ah, tá. Desculpa, estava assim mesmo. Agora vamos lá. Vasos condutores. Maísa, o que você colocou aqui? Vasos condutores. Eu não fiz isso daí. Não fez? Não consegui. Não conseguiu? Mariana Miyake, o que você colocou aqui em vasos condutores? Eu não fiz também, professora. Por que você não fez? Porque eu não entendi. Não entendeu. Paulo, o que você colocou? Eu coloquei que as pteridófitas presente e as gimnospermas presente. Isso. Então, ó, Mariana, que não entendeu, e a Maísa, que não fez. O que é ter vaso condutor? É ter tubinhos para levar a seiva ou o alimento na planta.
Tanto Pteridófita é o primeiro grupo que apresenta vaso condutor. Daqui para frente, todas têm. Quer dizer, tem canaizinhos, tubinhos, onde vai circular alimento dentro da planta, da raiz para a folha, da folha para a raiz, tá? Por isso elas podem crescer, elas podem atingir tamanhos diferentes. Então, olha, quem não entendeu, quando fala vaso condutor, você vai lembrar de tubinhos. Tubinhos que estão conduzindo alimento dentro da planta. Pteridófita tem, Gimnosperma tem. Maísa, você entendeu agora o que é vaso condutor ou não? Sim, Mariana, você entendeu o que é vaso condutor ou não? Sim. Tá. Gente, não entende? Pergunta. Pergunta. Órgãos verdadeiros. Agora aqui ele não fala para nós quais órgãos. Só coloca órgãos verdadeiros, tá? Então vamos aqui. Nicolas, o que você colocou em órgãos verdadeiros? Pteridófita tem? Gimnosperma tem? Como que é? Nicolas, você. Nicolas não está na sala? O Nicolas tá aqui, eu acho, só que ele não tem microfone. Não tem? Ah, tá. É por Não causa tem do microfone. microfone, não, Nicolas? Tá com uma... Ele falou que tá com mau contato. Isso, tá certo. Daniel, coloca aqui para nós, então. O que você colocou em órgãos verdadeiros? Em Pterodófita eu falei que é presente. E Gimnospermas eu coloquei ausente. Ausente nas gimnospermas? Não, presente. Ah, de Pteridófita para frente agora tem órgãos verdadeiros. Raiz, caule, folha, de verdade. Lá em Briófita a gente tinha de mentirinha. Rizoide, cauloide, filoide. Agora, a partir daqui, já é de verdade, tá? Então, é presente, tanto nas Pteridófitas quanto nas gimnospermas. Isso mesmo, tudo tem. Semente. Vamos lá, Fábio. Semente. O que você colocou em semente? Fábio, cadê você? Fábio? O que você colocou? Luiz Felipe, e você? O que você colocou? Semente. Luiz Felipe também não está aí, nem o Fábio. O Luiz Felipe tá aqui. Mas não respondeu, né? Não falou nada. Professora, eu posso falar? Pode, Rafael, fale para nós. Semente eu coloquei, semente nas pteridófitas eu coloquei ausente e nas gimnospermas semente eu coloquei presente. Isso, muito bem. Ó, aqui, Pteridófita ainda não tem semente. Primeiro grupo a ter semente, gimnospermas, presente. Muito bom, Rafael. Isso mesmo. Agora, flores e frutos. Flores e frutos. Marcela, o que você colocou aqui em flores e frutos? Eu coloquei pteridófitas ausente, gimnospermas ausente. Aqui nas gimnospermas, nós vamos ter que colocar ausente porque colocou flores e frutos. Frutos não tem, flor tem. Mas os dois, então eu vou ter que colocar ausente também, tá? Porque aqui eu só tenho a flor, mas não é aquela flor, né? Bonita. Então, por isso que a gente coloca ausente. Isso mesmo. Certinho. Beleza? Tá. 8º ano. Agora, então, vamos dar uma passadinha na matéria da nossa prova. Página
Vocês vão voltar agora lá. Cadê? Lá na página 44. Página 44. Vamos ver o que você vai precisar de estudar, o que você tem que ficar mais atento, tá? Isso. Aqui você vai apenas dar uma lida, você vai apenas ler essa página, tá? Apenas ler. Onde fala das características dos vegetais, essa parte aqui. Aqui, esse pedacinho aqui você vai estudar com atenção, ó, porque fala de ser autótrofo, fala da fotossíntese, né? O que é fazer fotossíntese? Autótrofo porque produz seu próprio alimento, então precisa do gás carbônico, da água, né? Da luz solar, então para poder produzir o alimento deles, tá? Aqui também você vai dar uma estudada, ó, mostrando a questão da fotossíntese. Aqui você também vai prestar atenção da clorofila, viu? Então, esse pedacinho aqui, você vai também prestar atenção quanto à clorofila, que é esse pigmento que dá a cor verde à planta, né? Não precisa preocupar com isso aqui não, viu? Ó, isso aqui não. Mas a importância dela. Graças a ela, a planta consegue absorver a luz solar. Nessa página aqui, você também vai estudar com atenção, né? Essas características típicas aqui, do amido, da parede celular, o amido que é a reserva de energia, né? Resultante da fotossíntese. Então, isso aqui você vai estudar com muita atenção, certo? O que é a parede celular, né? Feita de celulose para a planta. Tá. As atividades que nós fizemos, viu? Você também vai estudar. Ó, as atividades que nós fizemos, você vai estudar. Depois aqui, os grupos de planta. Ó, aqui você vai estudar. Briófitas, o que é uma briófita, tá? O que é uma gimnosperma. E todas essas características aqui são importantes, ó, todas. Você vai estudar todas essas características aqui. Dependência ou independência da água para reproduzir, quais grupos precisam da água para reproduzir, quais grupos não precisam da água. Presença ou ausência de vasos condutores, que grupo que tem os vasos que vai conduzir a seiva, que é o alimento da planta, da raiz até a folha, da folha até a raiz. Quais os grupos que não tem? Presença ou ausência de órgãos, que grupo que tem órgãos completos, que grupo que não tem. Então, você vai estudar. Presença ou ausência da semente, né? Quem é que tem semente, quem que não tem. Então, 8º ano, toda essa página aqui é muito importante, tá? Toda ela é muito importante. Então, você vai ter que estudar com muita atenção toda essa página aqui. Aqui, terminando, também é muito importante presença ou ausência de flores e frutos. Então, aqui eu tenho as características gerais dos vegetais, tá? Que você vai estudar. A atividade que nós fizemos é importante também para você estudar. Agora nós entramos na particularidade dos grupos. Briófitas. Aqui você vai apenas dar uma lida. O que é uma briófita? Onde ela se encontra, tá? Agora aqui, você já vai... Aqui também basta você dar uma lida. Agora aqui não. Aqui você já vai ter que estudar mesmo. É importante. As características gerais das briófitas. Dependência da água para reproduzir, ausência de vaso condutor, é muito importante, então você tem que saber. A ausência de órgãos verdadeiros também é importante, você precisa de saber.
Ela tem só rizoide, cauloide e filóide, né? Ela não tem raiz, nem caule, nem folha. Ausência de semente, ausência de flores e frutos. Tudo isso aqui é importante e você precisa saber dentro das briófitas. 8º ano, até aqui. Tem alguma coisa disso daqui que você não entendeu? Posso continuar? Não ficou nada para trás que você não entendeu? Tá. Atividades. Reprodução das briófitas. Super, mega importante. Reprodução das briófitas, tá? Então, você precisa estudar o que é um gametófito, onde vai produzir os gametas. O que é o esporófito, que é a fase intermediária, que logo cai, que é essa parte aqui, né, do galinho, com essa bolotinha, onde produz os esporos, tá? Então, isso aqui você vai ter que estudar bastante. Aqui também, muito importante, você precisa de estudar, muito importante. Esse esquema aqui, ó, também de grande importância, você precisa de estudar, tá? Isso aqui, ok? Entender, saber que o gametófito, ele é a planta adulta, é o gametófito. Na extremidade dele, produz o gameta. O masculino vem e fecunda o feminino. Fecundou, vai formar o esporófito, ó. Qual que é o resultado da fecundação? É o esporófito. Forma os esporos na extremidade. Isso aqui cai os esporos no chão, germina e vai formar um novo gametófito. O gametófito é a fase permanente. O esporófito é a fase intermediária, que cai, morre, tá? Depois da fecundação. Então, isso é importante, você tem que saber. Esse QR Code, muito interessante você ver. Pteridófita. Então, aqui você vai apenas dar uma lidinha. Aqui também basta dar uma lida, basta ler. Agora, as características você vai estudar com muita atenção, que é importante. Todas elas. Depende da água para reproduzir, presença dos vasos condutores, presença dos órgãos, tá? Então, muito importante você estudar tudo isso aqui. Ausência de sementes, ausência de flores e frutos, tudo isso dentro das pteridófitas. As atividades, ó. Reprodução delas, muito importante, então você precisa de estudar como que elas reproduzem, tá? Os pontinhos, né? Ó, tudo isso aqui você vai ter que estudar, que é importante. Esse esquema, a planta adulta, atrás dela produz os soros, dentro do soro tem o esporângio, produz esporos, os esporos caem no chão, vai formar o gametófito, que é a fase passageira, que é o contrário. O gametófito produz os gametas, masculino e feminino, que fecunda, vai formar o ovo-zigoto. Esse ovo-zigoto desenvolve e vai formar a planta adulta, que é o esporófito. Então, aqui é o contrário lá das briófitas, tá? Alguma pergunta? Alguém não entendeu alguma coisa? Daqui. Também outro QR Code para você ver. E depois de gimnospermas, vai cair as características gerais das gimnospermas, tá? Que nós acabamos de falar. Então, vai até aqui. Até página 63, a matéria da prova, viu? 8º ano. Vai até aqui. Começa na página
Começa na página 44 até 63. É a matéria da página da prova. Aí eu vou colocar lá no grupo, tá? Nosso, a matéria da prova direitinho. Ok? Vamos corrigir, então, o dever que ficou aí. (17, 18, né? O dever. Então, pega seu dever aí, vamos corrigir. Amanda, responde a 17 para nós, por favor. Um pesquisador identificou uma planta que possui vasos condutores e semente. Essa planta pode pertencer ao grupo das pteridófitas? Justifique a sua resposta. Amanda, o que você colocou? Que sim. Que Por quê? Não. Por isso. Por que você respondeu que pode, que é sim? Eu falei, não é. Elas não podem, porque elas têm semente. As Ah, pteridófitas não têm. tá. Então, essa planta pode pertencer ao grupo das pteridófitas? Não, não pode. Por que não pode? Porque pteridófita não tem semente. A pteridófita tem vaso condutor? Tem, mas semente ela não tem. Então, por isso é que não pode pertencer a esse grupo. Eu posso ler a minha? Hã? Eu posso ler a minha? Pode. Eu coloquei, não, pois as pteridófitas não possuem sementes, e sim dispersão do embrião. Tá. Então, tá aqui a resposta para quem não fez, que muita gente não fez. Copia aí no seu caderno agora, por favor. A planta em questão não pode ser uma pteridófita, porque ela tem vaso condutor, mas não possui semente. Então, quem não fez... vai copiar aí. Então, ela não pode ser uma pteridófita, né? Porque ela não possui semente, embora tenha vaso condutor, mas semente ainda não. A outra questão diz assim. Espere um pouquinho, que eu fechei o livro e fechei a página aqui. Então, vamos lá. A questão 18. As pteridófitas necessitam de água para o encontro de gametas. Porém, por que é possível encontrarmos samambaia longe de ambientes aquáticos, diferentemente dos musgos? Paulo, responde para nós. Eu coloquei, pois ela tem os esporos que não precisam de ficar em ambientes aquáticos, e só em terra úmida. Só em terra úmida possui os esporos, que não precisam de ficar em ambiente aquático, em terra úmida, né? E tem outra coisa também, elas não reproduzem o tempo todo. Elas podem ficar longe e elas têm raiz, a raiz suga água também para elas. Mais alguém quer ler sua resposta? Ó, então, questão 18. A samambaia possui órgãos verdadeiros, vaso condutor. Consegue sobreviver longe do ambiente aquático, absorvendo água através das raízes. Então, as raízes vão absorvendo a água que tem no solo, tá? E fazendo o transporte do restante para o organismo. Já as briófitas não pode, né? O Paulo levou a questão dos esporos, também que é seco, também tá certo. Aqui eu levei para o lado das raízes que pode absorver água do solo.
Ok? Tá. Agora, posso tirar aqui? Tá. Agora, para a gente dar uma descontraídazinha, peraí. Eu quero que você faça uns minutinhos para você fazer essa cruzadinha aqui, essa caça-palavra. Ó, na cruzadinha, encontre termos relacionados ao grupo das gimnospermas de acordo com as descrições. Você tem 6 descrições. Então, vamos lá. Fazendo a cruzadinha. Vou dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem, tá? A cruzadinha. 10 minutinhos. Professora, eu ainda não Oi. acabei, mas só para tirar uma dúvida. Na hora que a gente acabar, é para fazer o quê? Aí eu vou corrigir, tá? Ah, tá.
Pronto, conseguiram terminar? Faltou uma palavra ainda para mim. Só uma. Tá. Tem uma aí que vai ficar complicado de vocês acharem. Vamos ver se vocês vão conseguir. Pessoal, estou pensando aqui, não vai dar tempo de eu corrigir tudo. O que que eu vou fazer? Preste bem atenção.